Hoje eu vou tratar de um assunto que vem causando muita discussão em nossa sociedade, muita agitação, que foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do STF, Edson Fachin. E muitos estão comemorando, os apoiadores do Lula, outros estão se sentindo indignados, estão se sentindo traídos pela justiça. E há quem diga, pelos entendidos, que essa decisão do Fachin, com a perda do objeto, foi uma estratégia para que se evite um efeito dominó. Ou seja, esse favorecimento ao Lula, com isso, com a perda do objeto, os demais que foram alcançados pela Lava Jato, não possa entrar com o mesmo pedido e ter esse mesmo sucesso que o Lula teve. Mas, embora ele tenha adotado essa estratégia, não adiantou muito. Só atualizando, ontem, 23, hoje são 24, a segunda turma terminou aí votando pela suspeição de Sérgio Moro diante da condução da Lava Jato. Eles dizem que Sérgio Moro não tem competência e que ele não foi imparcial, à frente dessa força-tarefa. Algo lamentável, mas a questão que eu quero discutir aqui agora com vocês que estão trazendo de volta aquela grande polarização. Já que Lula agora, com essa decisão, já está apto a se candidatar, ao que quiser, e aí voltou todo aquele clima. Agora, dessa vez, com Bolsonaro e Lula, está se dividindo o país mais uma vez. E esse grande clima me remete, me fez lembrar de um episódio na nossa história, que foi a Polônia do século passado. A Polônia de 1939, que durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi dividida literalmente ao meio entre os nazistas de Hitler e os comunistas de Stalin. Então, para que nós possamos entender melhor isso, eu gostaria que vocês assistissem um pequeno vídeo aí sobre esse assunto, e voltaremos para conversar mais sobre o que está acontecendo no nosso país. Nas primeiras horas da manhã de 1º de setembro de 1939, uma força alemã enorme de mais de 1 milhão de soldados, apoiada pelas aeronaves táticas e pelas divisões de tanques Panzer em terra, foi mobilizada e invadiu a Polônia usando uma Blitzkrieg de 3 frentes. O termo Blitzkrieg significa simplesmente ataque relâmpago. Mas o pior ainda estava por vir. E em 17 de setembro, o Exército Vermelho Soviético invadiu a Polônia pelo leste com 40 divisões, chegando a 800 mil homens, tornando impossível qualquer esperança da Polônia resistir aos ataques de ambos os lados. Os russos receberam promessas de terras como parte do acordo de não agressão de Hitler, e Stalin estava determinado a exigir o que ele acreditava que a Rússia merecia. Apenas um dia depois, a Polônia foi repartida entre Rússia e Alemanha, com Hitler exigindo quase 189 mil quilômetros quadrados de território polonês, que era um lar de quase 2 milhões de judeus, enquanto a Rússia engoliu mais de 202 mil quilômetros quadrados. Hitler também nutriu ressentimentos pessoais, incluindo um ódio profundo aos judeus e comunistas. Apesar de sua desconfortável aliança com os soviéticos durante a invasão à Polônia o obrigar a tolerar o comunismo, ele imediatamente pôs em prática os planos de extermínio dos judeus. Não há dúvidas de que a guerra criada por Hitler contra a Polônia era de total e completa aniquilação. E no final da guerra, em 1945, por volta de 1/5 dos cidadãos do país estavam mortos.
a mais alta taxa de mortalidade entre todos os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. E não era só com os nazistas que os poloneses tinham que lidar. Enquanto o oeste da Polônia estava nas trevas da ocupação alemã, ao leste, cidadãos aterrorizados encaravam a ameaça da invasão russa. Diferente da luta furiosa no leste, o Exército Vermelho de Stalin tinha, a princípio, encontrado pouca resistência, devido ao grande sucesso da propaganda soviética feita para muitos ucranianos, bielorrussos e pró-comunistas no país. Eles estavam convencidos de que os soviéticos estavam lá para o seu bem e receberam os invasores de braços abertos. Na confusão, muitos poloneses acreditaram que os soldados russos planejavam lutar contra os nazistas. Mas logo ficou claro que, apesar de suas diferenças, a Alemanha e a União Soviética trabalhavam agora juntas e os poloneses sofreriam nas mãos dos russos tanto quanto sofreram com os comandantes de Hitler. Em agosto de 1939, a União Soviética assinou um pacto de não agressão com Hitler, que assegurava que, diante da beligerância alemã, os russos se manteriam em termos pacíficos com os nazistas. Mas também havia um protocolo secreto, somente descoberto depois do final da guerra, que revelava que Stalin e Hitler fizeram planos para devastar o leste europeu, dividindo os espólios entre Alemanha nazista e União Soviética comunista. Em troca da ajuda de Stalin na conquista da Polônia, Hitler concordou em deixar o leste para os soviéticos. Militarmente, a relação entre as forças soviéticas e alemãs parecia ser benéfica. Mas, na realidade, por trás dos rostos sorridentes, estava claro que a aliança era frágil. E diante das ideologias políticas completamente diferentes, o acordo não deveria durar. Bom, vocês puderam notar no vídeo, né, que a Polônia, comparando, né, a Polônia é o Brasil hoje. Lembrando que a Polônia é um pequeno país lá da Europa, né, que foi acho que o primeiro epicentro da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, onde foi invadida em 1939, em 1º de setembro de 1939, pelos nazistas de Hitler, né? Invadindo a Polônia. E o que é que os nazistas alegavam? Que estavam, a desculpa descarada deles, né? Que todo criminoso tem que justificar os seus atos, ele dizia que estava fazendo aquela agressão, porque iria limpar a Polônia dos comunistas. Vejam só que coisa. Só que, pelo outro lado, pelo leste da Polônia, vinham os soviéticos de Stalin, né, os comunistas, invadindo por outro lado da Polônia. Você veja que a Polônia já estava sofrendo nas mãos dos nazistas. E alguns poloneses pensaram até que enfim, os russos vêm nos salvar, mas não. O que os russos queriam era devorar, junto com os nazistas, né, uma fatia daquele território, já que eles assinaram, antes dessa invasão de Hitler, nazistas e comunistas russos assinaram um pacto de não agressão, ou seja, eles iriam naquele momento, claro que eles tinham ideologias diferentes, os nazistas, fascistas e os comunistas russos, né? Já é sabido por todos nós que os russos e alemães viriam a se tornar inimigos mortais. Naquele momento eles estavam se autocolaborando, estavam se unindo naquele momento, porque eles tinham um objetivo em comum, que era dominar seus territórios, ter suas conquistas. Eles estavam engolindo esses sapos aí, mas que mais tarde eles viriam a lutar, a se enfrentar ferozmente. E o que é que os russos, quando vinham invadindo pelo leste da Polônia, alegaram o que eles iriam fazer na Polônia? Eles diziam que iam limpar a Polônia dos fascistas. Vejam só que coisa. Já tinha aqui os nazistas dizendo que iriam combater o comunismo na Polônia. E os russos dizendo que iam combater o fascismo, né? Só que aí os poloneses, achando que os russos iam protegê-los, né, tal, não, foram devorados pelos dois lados, tanto por Hitler quanto por Stalin. E assim se encontra o nosso país hoje. O nosso país hoje está voltando essa polaridade nociva que divide o nosso país hoje entre o PT e os bolsonaristas, né? Entre esquerda, e
não vou dizer direita, porque Bolsonaro não é direita, não é liberal coisa nenhuma, até porque ele mantém todo esse Estado inchado, oneroso, que tira dos mais pobres com essa alta carga tributária, né? E ele está gostando da mamata desse Estado gordo e o povo pobre, o povo magro, né? O que ocorre é isso. O Brasil dividido por uma parte da sociedade que ainda gosta do Lula e que não quer admitir que a esquerda foi flagrantemente uma facção criminosa, né? A esquerda que estava no poder lá com os petistas e que foram corruptos sim, só lembrando que essa decisão aí dos ministros não inocenta Lula, coisa nenhuma, né? Para não perder o raciocínio. Então o Brasil está aí, o Lula, uma parcela do povo que não quer admitir todos os desmandos e corrupção do Lula. E do outro lado nós temos uma outra parcela da sociedade também fanatizada que quer ignorar todos os crimes do Bolsonaro, né? Que Bolsonaro aí está metido com corrupção, diz que no governo dele não tem corrupção. E quem são os seus aliados, Bolsonaro, né? Quem é Arthur Lira, quem é o centrão que você está entregando o Brasil nas mãos, né? Aí o seu filho, que já recorreu mais de 10 vezes aos tribunais superiores, quem não deve não teme, né, seu Flavinho? E diante de tudo isso, aí está o Brasil, dividido entre duas desgraças. E o povo não quer enxergar um meio termo, uma via razoável que não seja essas duas correntes aí. Sem falar na condução do Bolsonaro, né, diante da pandemia, que está sendo um desastre, né? Ele tem negado várias vezes todos os métodos mais eficazes para que se possa conter mais o vírus. E eu poderia falar aqui uma série de traições do Bolsonaro, que vem com aquela... E por falar em Lava Jato, deu aquela facada nas costas do Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro tinha traído ele, muito pelo contrário, ele que traiu o Sérgio Moro, né? Quando na verdade ele queria... Ele interveio sim na Polícia Federal e o Sérgio Moro não gostou, que ele interveio na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, mas enfim. Só lembrando também que toda essa preocupação do Bolsonaro em destruir o Sérgio Moro, lembrando que o Bolsonaro, a coisa ficou tão escancarada que há poucos dias ele postou nas suas redes sociais, né, o presidente, uma foto do julgamento da suspeição do Sérgio Moro, né? E na foto estava lá o Lewandowski com os seus colegas, querendo lá, né, julgar o Sérgio Moro, querendo acabar com todo esse trabalho do Sérgio Moro, enfim, dizendo que ele era parcial, como conseguiram ontem. O Bolsonaro postou essa foto e conseguiu chocar até alguns de seus apoiadores. E por que dessa preocupação do Bolsonaro? São duas razões. A razão primeira é que o Moro goza de uma grande credibilidade perante a sociedade, o povo reconhece como nunca antes a justiça funcionou na vida, aqui no nosso país, com o Moro e a Lava Jato, seus procuradores, a Polícia Federal, funcionou e o povo tem esse respeito para com o Sérgio Moro e esse respeito remete o medo a Bolsonaro em fazer com que Sérgio Moro pense em algum dia se candidatar a presidente e Moro vinha aí como um forte rival do Bolsonaro. Então isso preocupa Bolsonaro. A segunda razão é que Bolsonaro quer mesmo enfraquecer a justiça, né? Até porque ele tem medo da justiça alcançar ele e sua família, né? Através de um pequeno iceberg chamado Flávio Bolsonaro. Então é isso aí, uma coisa triste e lamentável. Bolsonaro, assim como a esquerda, né, vem aparelhando aí o Estado, como Lula e Dilma fizeram, né? Já colocou lá um Cássio Nunes, que é anti-lavajatista. E como eu falei lá atrás sobre a aliança meio que indigesta dos russos com os alemães, né, por conta de seus interesses, bem assim são os bolsonaristas e a esquerda. Por mais que eles não vá com a cara do outro, tem aquela disputa entre os dois pelo poder, volta e meia eles estão fazendo alianças a fim de proteger os seus interesses em comum. E qual é o interesse em comum no momento? Um desses interesses, tanto da esquerda quanto dos bolsonaristas, é acabar com a Lava Jato, porque ambos têm rabo preso, eles querem acabar com a Lava Jato, porque vê a Lava Jato como uma grande ameaça. Por falar em STF, o STF agora são juízes julgando juízes, essa caça às bruxas ali.
Ao invés desses ministros aí, né, com suas bocas moles, dizendo aí, é uma questão técnica, a 13ª Vara de Curitiba não tem competência para tal condução desse julgamento. Só que no passado eles diziam que a 13ª Vara de Curitiba, né, eles reconheciam, diziam que eles tinham competência. Agora não tem mais, volta atrás. Assim como foi uma segunda instância, o STF reconhecia a segunda instância, agora desfizeram, disseram que não vale mais, porque quando pegaram o barco aí, mudaram tudo, né? É uma coisa complicada. Ao invés desses ministros estarem atacando juízes que querem trabalhar e fazer algo correto pelo país, eles deveriam desengavetar os processos dos criminosos de altíssima periculosidade e julgar essas pessoas aí, ao invés de estar atrapalhando quem está trabalhando, né, corretamente. Então ele se utiliza desses argumentos aí que não convence mais ninguém, né? Os ministros são pessoas muito morosas, né? Muito morosas, e quando resolvem trabalhar é para atrapalhar, né? Ou então para favorecer algum ilícito, para favorecer criminosos. Essa é a verdade, certo? Então o cerne disso tudo aí é o povo. A culpa não é do STF, do Congresso, de Lula, Bolsonaro, a culpa é do povo. A mudança vem de baixo para cima. Está demorando muito para o povo tomar essa consciência de parar de tratar político como times de futebol, né? E tratar políticos como funcionários públicos, que eles são pagos com os nossos impostos, e passar a cobrar dos nossos funcionários, né? Já me estendi demais, gostaria de falar muito, mas ok. Por hoje é só. Aos que gostaram, deixa seu like, compartilha. Aos que não gostaram, muito obrigado pela atenção e até a próxima.